Bom, e aí, galera, nesse sentido, você vai ter a pecuária bovina, que é uma das principais atividades do campo brasileiro, a pecuária de corte, que é a criação destinada para abastecimento de carne, né? Não importa o tipo de carne, pode ser bovino, suíno, tá bom? A pecuária leiteira, que a criação, a finalidade é a produção do leite e seus derivados para a comercialização, seja em território nacional ou seja em território estrangeiro. Que o próprio texto aqui ele vai abordar isso logo em seguida, né? Falando dos aspectos sanitários que hoje são de fundamental importância na hora de se comercializar a carne. Hoje existe todo um sistema de fiscalização que vai avaliar a qualidade dessa carne, né? E aí isso vai facilitar a exportação desse produto para outros países, porque os países eles querem comprar carne bovina, como compram. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, mas eles querem uma carne de qualidade. Então, para isso, precisa de todo um acompanhamento sanitário para avaliar, fiscalizar a produção dessa carne e, consequentemente, facilitar, né, ter mais acesso dentro das proteções que ocorrem de mercado internacional quando há o ingresso de um produto estrangeiro em outro país, tá bom? O mapa aqui embaixo, ó, ele vai falar do Brasil, gado bovino em milhões no ano de 2016. Então observe aqui novamente, ó, as porcentagens, né, ó. O mapa que vocês estão vendo aqui representa as regiões brasileiras. Aqui, ó, quanto maior a representação do boi, maior é a quantidade de toneladas produzida, como o próprio texto destaca, tá bom? Em milhões, gado bovino 2016. Na verdade, quantidade, né? Então você tem aqui o primeiro que fala até em 1 milhão e o último de mais de 25 milhões a 31 milhões. Onde é que isso vai aparecer bastante, olhando para o mapa? Aquele que nós mostramos inicialmente, ó. Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná, assim como Rondônia, se destacam na produção do gado bovino. O nosso estado, ou melhor, nossa região, ele vai se destacar na produção, mas é uma produção pequena. Beleza? Bom, então continuando, outra coisa do material de vocês que nós vamos abordar hoje são as transformações no campo, certo? Então nós falamos dessa produção do campo brasileiro, que é tão forte, né, por ser um país de dimensão continental e um país agrícola, que se destaca na produção de vários setores, né, de vários produtos, várias culturas. Nós vimos a questão da carne bovina, ou melhor, da produção bovina dentro do setor pecuarista. Nós temos a produção do milho, da soja, da cana-de-açúcar, que se destaca dentro do setor agrícola. E esse campo ele vem passando por transformações justamente por conta disso, desse aumento da produção. Uma das transformações que acontece é a mecanização da produção, né, com a utilização de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, e entre outras formas, né, de ceifadeiras e entre outros equipamentos que são utilizados dentro da produção agrícola. Muito por conta de quê, pessoal? Da modernização. Como é uma produção em larga escala, né, uma produção que é produzida em dezenas de hectares, para uma produção mais rápida, mais efetiva, você precisa de um processo de mecanização, seja na hora do plantio, na hora da colheita, na hora do beneficiamento, beleza? Além disso, nós temos também o crescimento do uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos. Hoje você tem infinidades de adubos destinados para cada tipo de produção, seja adubo destinado para um crescimento rápido, seja um adubo ou melhor, destinado para uma produção mais eficaz. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da melancia. A melancia você tem adubo específico para o desenvolvimento da planta. Você tem adubo específico para uma produção maior, quer dizer, mais melancias vamos dizer assim, por um pezinho de melancia, tá bom? Ou dentro de uma rama de melancia você encontrar uma quantidade maior. E aí você vai ter um adubo específico também para que aquela melancia, a vermelhidão dela possa ser maior,
né? Então tudo isso é produzido dentro dos laboratórios e destinado para o agricultor com a finalidade de aumentar a sua produção. Além disso, você tem o desenvolvimento de pesquisas, né, que visa justamente isso, propiciar mais eficaz na produção. Você tem o uso de medicamentos e vacinas em rebanhos, que também contribui para o aumento e a redução de pragas, doenças, e a adoção de inovações com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. Talvez este seja um dos mais importantes, mas um de menor importância para o agricultor, porque afinal a intenção maior é aumentar a produção. Então essa modernização que acontece no campo, ela traz assim algumas transformações, algumas mudanças, né? Que acontece, né? Principalmente em um ramo que nós já estudamos, que é o agronegócio, beleza? E aí também da agricultura familiar. E então esses pontos eles acabam como é que eu posso dizer, contribuindo para o agronegócio e prejudicando a produção da agricultura familiar, né? Com alguns aspectos negativos, como por exemplo, substituição da produção. Esse tópico, substituição da produção, é aquelas pastagens tradicionais, como por exemplo a produção do milho, do feijão, da mandioca, de hortaliça, é substituído por outras culturas que são mais aceitas no mercado local e internacional, como por exemplo a cana-de-açúcar, a soja, o algodão, a laranja, certo? Outra consequência que a gente pode identificar é a concentração de terras e, consequentemente, a migração dessas pessoas para a área urbana, né? Um processo que nós chamamos de êxodo rural. Então, essa concentração é uma herança do período colonial, tá bom? Em que grandes quantidades de terra estão concentradas na mão de poucas pessoas. E uma quantidade enorme de pessoas tem uma quantidade muito pequena de terra. Então ocorre assim uma concentração, o que de uma certa forma dificulta a produção, o desenvolvimento de uma pessoa no setor rural. E aí faz com que eles acabem migrando para os espaços urbanos, em um processo que nós chamamos de êxodo rural. Os problemas ambientais, eles são bem intensos, porque, por exemplo, uma prática agrícola, ela requer de uma dimensão muito grande de espaço, né? Seja para a agricultura, seja para a pecuária, ela precisa de uma dimensão muito grande de espaço. E aí essa área vai sofrer desmatamento, né? Essa área vai sofrer com os adubos que são colocados no solo, os fertilizantes que são colocados nas plantações, pode afetar os lençóis freáticos. Então tem vários impactos ambientais que são causados. Como vocês podem observar aqui na imagem, né? A contaminação do solo, da parte subterrânea dos próprios lençóis expostos, né? As próprias águas que aparecem na superfície, elas são afetadas por esse processo, né? De adubagem, por esse processo de fertilização, de produtos químicos que é jogado na lavoura. Eles podem filtrar, atingir o subsolo ou o próprio lençol, a própria água superficial que ali está. Beleza, galerinha? Bem, e assim a gente encerra essa parte por hoje, tá bom? Nos encontramos na próxima.